Estamos falando dessa semana do exemplo que São José foi e é, sempre será para nós. São José foi escolhido por Deus para ser o guarda fiel e providente dos seus dois maiores tesouros, Jesus Cristo e a Virgem Maria, o que o tornou cabeça da Sagrada Família, cumprindo seu papel com fidelidade, se tornando exemplo para os esposos. E para falar sobre os exemplos deixados por São José para a vida matrimonial, nós vamos conversar de forma remota com o Rodrigo Ferreira, da Missão Louvor e Glória, e também estará com a gente, nesse momento da entrevista, o Padre Wellington Silva. Que bom ter o Padre hoje com a gente, e muito bom também ter você, viu, Rodrigo? Uma bênção para mim poder conversar com você, e tenho certeza que para o Padre Wellington também. Seja bem-vindo. Muito obrigado, que a alegria é toda minha. Boa tarde para vocês, a sua bênção, Padre Wellington. Boa tarde para todos que estão nos acompanhando pela TV Pai Eterno. É uma alegria para mim poder estar com vocês e também poder falar de São José, que é referência para nós. Eu sempre digo que para nós que somos cristãos, católicos, para nós que temos fé, de fato, São José, a Sagrada Família é um modelo de família para a gente seguir. São José é realmente o esposo glorioso de Maria, ao qual nossos olhos devem estar sempre voltados. Aprendemos muito sem sequer ouvir a voz de José, né? Isso mesmo. Padre Wellington, muito bom ter o senhor com a gente. E eu tenho certeza que todos que acompanharam o programa ontem estiveram em oração pela missão que o senhor estava, viu? Muito obrigado, viu, Caísa? É sempre importante a gente estar junto das famílias, das pessoas, mesmo nesse momento também de adversidade, onde a igreja é convidada a se reinventar nas celebrações, na orientação espiritual, nos momentos de atendimento. E nós estamos aqui justamente para poder ajudar as pessoas a crescer na fé, principalmente nessa semana que nós nos preparamos para a festa do glorioso São José. Quero aqui acolher também o Rodrigo, dizer para ele que ele é muito bem-vindo, que Deus abençoe sempre a missão dele, que eu tenho certeza, viu, Caísa? Muita gente conhece e foi tocada pela missão que o Rodrigo também desempenha na igreja. Com certeza. Hoje, inclusive, Padre Wellington, eu até falava com o nosso diretor. Nossa, Marcos, que bom que o Rodrigo vai estar com a gente, porque eu acompanho há muito tempo o trabalho da Missão Louvor e Glória, acompanho também as meditações que o Rodrigo faz pela internet, estou sempre acompanhando o trabalho de evangelização. E sei que ele vai nos ajudar muito a crescer aí na devoção a São José. E hoje falando de um exemplo para os esposos aí, para a vida matrimonial. Mas eu gostaria, vou começar, Rodrigo, perguntando algo para você que muita gente deve saber já, que São José, quando ele recebeu o anúncio do anjo, falando que Nossa Senhora estava grávida, ele teve uma atitude de falar, será que eu devo assumir? Será que é verdade? Tem como explicar essa atitude de São José? Que talvez no início ali quis deixar Nossa Senhora? Tem explicação isso? O que os evangelhos narram é que ele rejeita secretamente, né, Nossa Senhora. A princípio, para ele a notícia é realmente misteriosa, é estranha. Para nós, depois de mais de 2000 anos de cristianismo, quando a gente lê, quando a gente ouve sobre isso, a história, para a gente fica já familiar, para a gente fica, né, muito acessível de compreender. Mas para José, naquele momento, não. Só para você ter ideia, no Antigo Testamento, só no livro do Atos dos Apóstolos, fala mais do Espírito Santo do que no Velho Testamento inteiro. Então, poder entender essa questão da encarnação do Verbo por obra do Espírito Santo, para ele, era um mistério muito grande, inacessível, né? Então, toda aquela realidade maravilhosa de Deus estava toda tomada de mistério. Então, José, naquele momento em que vê Nossa Senhora com sinais visíveis de gravidez, tem essa atitude do silêncio. E eu sempre gosto de dizer que os evangelhos não mostram palavras de São José, não tem ações, falas de São José. Né? Você pode perceber que todas as vezes que aparece as narrativas de José, não tem fala dele. Porque José é o homem do silêncio, mas o silêncio não da ausência do som. Não é o silêncio da timidez, da introspecção, da revolta, da rebeldia, do isolamento. Então eu gosto muito dessa definição. O silêncio de José não é ausência de som, é ausência de ego. E essa ausência de ego de José
é profundo demais isso, porque o que acontece muitas vezes na vida dos maridos, dos esposos? O ego fala muito alto. Nós estamos num tempo em que o ego, o superego, é muito ativado o tempo todo. Eu quero ter razão, eu quero saber de tudo, eu quero compreender, eu quero entender. Então, muitas vezes as brigas nos relacionamentos, ou até mesmo as coisas que eu não consigo assumir como marido, o perdão que eu tenho que dar, o amor que eu tenho que dar, a proteção, não é? Eu não consigo realizar isso porque eu sou muito apegado ao meu ego. E José é o homem do silêncio do ego. Então, é muito bonito ver nas ações de José essa humildade, né? Então, a renúncia, no sentido da palavra do reanúncio, né? José reanuncia a vida dele de um modo diferente. Então, não é só uma renúncia de não quero mais isso, não vou ser mais pai, não vou ser mais marido. É um reanúncio. Ele reanuncia como vai ser marido, como vai ser pai. Então, para tudo isso tem um processo, né, que Deus respeita muito. No livre-arbítrio de José, Deus o conduz a um silêncio. O mais importante é a forma com que ele conduz aquele momento. Então, José rejeitar Maria secretamente não é estranho. Não é um erro, não é um absurdo. E a forma com que ele faz isso é que é bonita, né? Se recolhendo e buscando na presença de Deus, exatamente sabendo que Deus vai o socorrer. Vai o socorrer no mistério que ele está vendo, naquilo que ele não está entendendo. Mas o mais bonito é como ele já preserva Maria, né? Porque se ele anuncia que o filho não é dele, certamente ela poderia morrer apedrejada e ser julgada de uma forma violenta, já por estar desposada dele. Então já seria caracterizado um adultério se ele diz que o filho não é meu, não tenho nada com isso. Então ele assume essa missão de uma forma muito inteira, muito bonita, muito resignada. E como eu falei, não é uma renúncia apenas de ai, que pena, não vou poder mais ser pai, mais ser esposo. Não, eu reanuncio de uma forma nova como vou ser marido, como vou ser esposo. Eu sempre penso que quando a gente ouve falar de renúncia, o marido, o esposo, deve sempre entender isso. Como que eu vou agora viver a minha vida de marido, de esposo, a partir do Evangelho, a partir da vontade de Deus? E a gente tem que ter a coragem desse reanúncio, como José fez. Muito bom. Rodrigo, a gente está vivendo uma época, principalmente das pessoas ficarem mais tempo dentro de casa, e isso leva, consequentemente, a um encontro que é necessário, mas muitas vezes é forçado. Muitas vezes, pessoas que buscam no trabalho, no cotidiano da vida, fugir desse encontro. Como é que os maridos devem aprender do exemplo de José para viver esse momento de encontro inevitável nos dias de hoje? Eu sempre penso que, se nós soubermos quem somos, vai ficar fácil saber o que temos que fazer. O problema é que a vida da gente sempre foi muito marcada com as pessoas, a sociedade, dizendo o que é que a gente tem que fazer. E poucas pessoas nos falaram quem nós somos de verdade, né? Então, quando você sabe quem você é, você conhece a sua essencialidade, você sabe o que você tem que fazer. Então, a partir do momento que você entende isso, você vai entender a sua missão. A partir do momento que eu compreendo que eu sou filho de Deus, que o Espírito de Deus habita em mim, que há uma missão sobre mim, há uma escolha, uma eleição, e há um chamado para eu cumprir. Deus fez isso para que nós pudéssemos, de fato, perceber nossa essencialidade. A nossa essência não está naquilo que a gente faz, naquilo que somos. Então, nós somos de Deus, somos filhos de Deus, sua criatura, imagem e semelhança, elevados a filho. Claro que somos pecadores, a nossa natureza é corrompida, mas somos chamados à santidade. E a santidade está aí, né? Na graça de fazer a vontade de Deus. Eu sempre penso que a gente vai enfrentar isso, essa questão de estar mais próximo, ainda mais agora na pandemia, estarmos, né, dentro de casa e os conflitos acontecem. Mas sabe uma coisa que eu gosto de dizer, padre? Que o livro de Provérbios fala que gente se fia com gente, assim como o ferro se fia com ferro. Quando você vai amolar uma faca, você vai lá, ó, e passa assim, vai amolando ela. E gente se fia com gente. É nesse atrito que a gente vai se amolando, vai ficando melhor. A gente não pode fugir disso, não. Lembre-se sempre disso, os meus irmãos esposos aí que estão nos assistindo. Ferro se fia com ferro e gente se fia com gente. A gente precisa viver este atrito, né? Este encontro, e a gente vai se afiando, vai se configurando um ao outro. Não pode fugir, não pode ter medo disso. O que José, é bem claro que a Bíblia diz dele, é que José é um homem justo. É o que a Bíblia diz, um homem bom e justo. Quando eu leio a palavra justo, eu me lembro de ajustar, eu me lembro de uma pessoa que consegue se configurar.
essa abertura, essa docilidade, né, que a gente tem que ter, não só a Deus, mas também à esposa, aos filhos, à realidade. Então, essa docilidade de José me toca muito. A gente não pode olhar para José e ver ele um homem frágil, fracão, um homem parece que basbacado, um homem boca aberta. Não, ele era um homem autêntico, de uma personalidade decidida, forte, e um homem autêntico naquilo que ele sabe que tem que fazer, não é? Nós sabemos o quanto isso é importante, o autoconhecimento, conhecimento de si mesmo e saber da sua missão. Aí sim a docilidade para cumprir essa missão. Então eu penso, padre, que a docilidade de José, essa abertura, não é, à Nossa Senhora, ao plano de Deus, é que faz ele conseguir viver ajustado como marido e como esposo. Rodrigo, e ouvindo você falar, vendo você falar e olhando também para toda a realidade que São José viveu com Nossa Senhora, com certeza, para enfrentar tudo que ele enfrentou com a Virgem Maria, foi porque também tinha no coração dele muito amor. E o que muitas vezes hoje, você acha que essa falta de amor, que muitas vezes faz hoje o homem desistir do seu casamento, por poucas dificuldades que acontecem, por às vezes mínimos detalhes, não tem coragem de resolver, prefere desistir? Sim, não tenha dúvida. Essa falta de amor tem sido o grande veneno, o grande problema dos relacionamentos. Por isso que as pessoas reduziram, eu penso que as pessoas reduziram o conceito de amor a um sentimento. E a gente precisa despertar o povo e olhar para São José e perceber que está claro que em São José o amor não é um sentimento só. O amor pode ser expressado em sentimento. O amor pode ser expressado por uma música, por um sentimento, um pensamento, por uma ação, mas o amor é uma pessoa. Quando São João define Deus é amor, então São João está nos trazendo uma definição de amor muito maior do que aquilo que o aspecto do mundo traz, do que a realidade dessa sociedade traz. Então quer dizer que eu não sinto mais, então eu abandono minha família, eu já não tenho mais aquelas aspirações, aquelas inspirações, já não tenho mais aquele gosto, porque existe um processo na vida de um casal de amorização, né? Que você começa a amar tudo aquilo que tem na pessoa, até os erros, até o que é ruim da pessoa, você ama. Esse é um processo que acontece no namoro, no noivado, você fica apaixonado por tudo. E depois, no relacionamento, tem um processo de desamorização. Tem sim. Você vai, às vezes, desgostando de algumas coisas. Mas só que você precisa entender que não é porque você não sente mais, porque você não tem aquele sentimento, aquela reação, aquele instinto, que você perdeu o amor. Não. O amor, ele se conclui em coisas muito maiores, muito profundas. Então, quando a gente entende, quantas músicas que a gente ouve, né, católicas, que dizem a cruz é o sinal do amor, é a prova do amor, é o grande manifestação do amor. Então, quando a gente consegue entender que cruz é condição, a gente não vai abandonar, mesmo passando por dificuldades no pensamento, nos sentimentos, não é? Existem crises matrimoniais, existem crises de relacionamentos, existem momentos que eu não estou com a minha vida afetiva inteira, ou então conjuntada. Às vezes Paulo fala sobre isso, nós estamos desconjuntados fisicamente, ou às vezes ao nosso redor, mas o nosso interior se renova dia para dia. Por isso que a espiritualidade de José é algo que sustenta o seu matrimônio. Agora, Rodrigo, nós olhamos para muitas pessoas, muitos casamentos, e você, como missionário, com certeza já deve ter se deparado com uma série de situações em que esposos vêm lhe trazer suas histórias. A minha pergunta, ela exige duas respostas. Primeiro, qual é o maior problema que você observa como missionário dos maridos na atualidade? E qual a maior virtude que São José pode ajudar esses maridos a crescerem como bons esposos e pais em suas famílias? Eu quero só retomar um pouquinho daquela resposta que eu dei no princípio, na primeira pergunta, sobre a questão do ego. Eu acredito que aí está um grande problema. A sociedade de hoje, ela está muito investida nisso, o tempo todo. Os homens sabem do que eu estou falando. Bom, a minha história como esposo, para quem não sabe, eu tive um primeiro casamento aos 21 anos e aos 23 anos eu fiquei viúvo. Eu já estava pai de uma menina de 6 meses, que é a Vitória. Aí fiquei viúvo, né, em 2 anos de casamento. E depois de 10 anos de viúva, eu me casei de novo com a Adriana. E com a Adriana eu tenho 3 filhos. Então, mais a Vitória,
são 4 filhos. Então, eu estou dizendo isso para vocês com conhecimento de causa mesmo, que a minha vida é o meu laboratório. Então, o tempo todo, o ego do homem é atiçado, o tempo todo o ego do homem ele é cobrado, ele é valorizado. Então essa questão de olhar muito para si, a vida muito egocêntrica, né, de pensar no que eu quero ter razão, eu estou certo, eu tenho direito. Eu gosto muito de pensar em José, porque José é o homem que abre mão dos direitos. No que José pode, né, nos ajudar? José é o homem que abre mão dos direitos para cumprir seus deveres. Ele tinha direito de esposo, então ele tinha direito sobre o corpo de Maria, sobre a sexualidade dela, ele tinha direito sobre muitas coisas. Ele tinha direito como pai, porque ele assumiu a paternidade. Ele poderia dizer para Jesus, vamos para lá, vamos para cá, mas ele abre mão dos seus direitos para cumprir os seus deveres. E o que Deus faz com esse homem, né? Deus faz dele um homem frustrado, um homem sem valor, faz dele um homem sem sonhos realizados. Não, pelo contrário, José é um homem pleno. Dá para perceber isso pela história, não só pelos escritos da Sagrada Escritura, mas pela história que nós temos, que recorremos. Você pode perceber que José é um homem pleno, não é? Porque é um homem que teve esse silêncio do ego. É um homem que não ficou olhando para si só, para os seus sonhos, para as suas razões, para aquilo que ele queria. Veja, imagina, ele tem que ir para Belém, se cadastrar, fazer o recenseamento, a ordem de um governador, de alguém que está no comando. Ele vai para lá com Maria grávida, então ele vive essa resiliência, ele vai para lá, o filho nasce em Belém, se cumpre a profecia, e aí vem uma perseguição, e aí ele é avisado em sonhos para levar a família para o Egito, para longe da jurisdição de Herodes, que queria matar as crianças. Ele vai com docilidade, depois ele volta de novo para Belém, e aí o anjo diz a Arquelau, que assumiu pior que o pai dele, vai para Nazaré, e ele vai. Quer dizer, ele podia se questionar, dizer, puxa, que homem que eu sou, não tenho vontade própria, eu não sei onde eu vou, onde eu fico na minha Belém, da onde eu sou, vou para Nazaré, da onde eu vivi. Então, você percebe que José não tem esse tipo de crise, ele podia ter até dúvidas, ter, né, incertezas, que faz parte da caminhada, mas ele era um homem guiado pela graça de Deus. Então ele se deixa levar, e eu acredito que era assim no seu relacionamento com Maria, porque eu sempre digo isso para minha esposa, como eu sou diante de Deus, no meu relacionamento com Deus, eu vou transferir isso para o meu relacionamento com a minha esposa, né? Se eu falo com Deus, se eu ouço a Deus, se eu obedeço a Deus, se eu tenho docilidade para ouvir a Deus, eu vou ter também para ouvir minha esposa. Agora, maridos que não ouvem as mulheres, não ouvem, não para ouvir, são muitas vezes que os próprios maridos dizem para mim, Rodrigo, eu não tenho conversado com a minha mulher, não consigo conversar, o diálogo não vai, não rende. Mas por quê? Porque sempre alguém tem que estar certo na conversa. Quando alguém tem que estar certo na conversa, a conversa não anda, não caminha. E José não era um homem que buscava estar certo, ele buscava fazer a vontade de Deus, ele buscava fazer aquilo que ia honrar a sua família. Basta a gente ver aos 12 anos, quando eles percebem que Jesus não está com eles na peregrinação voltando para Galiléia. Eles voltam juntos. José podia dizer, não, eu já fechei minha oficina uma semana, vou ter que fechar mais 3 dias. Vai você, que não você ficar aí, né, boca aberta, não vê o menino, a obrigação é sua, você tinha que saber onde está o menino. Não, José não tem esse tipo de comportamento. José, ele olha para a missão, o olhar de José está além disso. Eu falo para os esposos, o que José pode nos ensinar é que o olhar dele não está nos acontecimentos, o olhar dele está na honra, na dignidade. Por exemplo, o matrimônio. Não é só eu e você dentro de casa, existe um sacramento sobre nós, existe uma excelência, uma presença de Deus sobre nós. José nos ensina a isso, a olhar que, mais do que os acontecimentos do dia a dia, existe um Deus sobre nós, existe uma missão para nós, e nós precisamos nos ajustar a isso. Eu acredito que se os homens vencerem um pouco mais o seu ego e poderem ouvir um pouco mais, se aproximar e pensar não só nos problemas que acontecem, mas na dignidade que existe na família, tenho certeza que eles vão conseguir viver muito melhor os seus relacionamentos. Rodrigo, eu estou aqui pensando, né? Se a gente, lógico que hoje a gente está olhando para São José como um exemplo para os esposos, para os homens conduzirem a família, mas isso para todo mundo que eu vou falar agora, essa questão da espiritualidade. Como nós temos perdido a dimensão da espiritualidade para os nossos dias hoje, para a nossa vida.
A gente olha tudo hoje como, é um fato que está acontecendo e pronto, eu tenho que resolver e pronto, acabou. Sendo que eu esqueço que eu tenho uma missão neste mundo. E a missão começa na família. O esposo sendo um bom esposo, como você já disse, ouvindo a Deus. E olhando, eu sempre fui encantada com a espiritualidade de São José, porque eu acredito que uma pessoa, quando ela se faz capaz ou luta para se colocar ali em prontidão para ouvir a Deus, ela já tem assim uma vida já construída, porque ouvir a Deus é tudo neste mundo, nos ajuda a viver com mais confiança. Eu acredito hoje que a gente precisa muito cultivar essa espiritualidade. É verdade, você está super certa, e isto é uma coisa muito importante. E tomara mesmo que todos que estão nos assistindo sejam tocados por essa verdade, porque José nos ensina essa clareza de que nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Eu não sou corpo, só corpo, só matéria. Não, eu tenho um espírito em mim. E com o meu espírito, eu tenho minha alma que pensa, que sente, que tem desejos, né? José é um homem que prostra a sua vida diante de Deus. José é um homem que entende que tem um espírito. Ele é o espiritual, ele precisa ouvir a Deus. Então, alguém pode perguntar, como vencer o meu ego? Assim, se prostrando para ouvir a Deus. É claro, os evangelhos deixam isso muito claro nas narrativas que aparece São José, que ele é um homem que ouve a Deus, que escuta a Deus, né? Então Deus tem acesso ao coração de José. É impressionante como que o Senhor fala com ele. O Senhor fala com ele em direção, em tempo, em hora. Ele é um homem antenado nos acontecimentos. Acabei de falar do recenseamento, da fuga para o Egito, da volta. Ele é antenado nos acontecimentos da história. E ele usa com muita força, né, aqueles 3 P's que tanto hoje dizem que os homens têm que ter, de ser pai, protetor e provedor. José é isso, é pai, protetor e provedor. Então, dizem que quando uma mulher está debaixo de um homem, né, no sentido bonito da palavra e no sentido abençoado da missão, quando a mulher está submissa, né, daí vem a palavra submissão, dentro ou debaixo da missão do homem. Quando a mulher está debaixo da missão do homem, ela é a mulher mais feliz do mundo. Então o homem tem que assumir sua missão diante de Deus, né? Lembre-se disso. Eu gosto daquela Nossa Senhora peregrina, que José vai na frente puxando o burrinho, com Nossa Senhora em cima do burrinho e o menino no colo. Eu acho que aquilo, não tenho certeza, aquilo é a configuração da nossa família. O homem puxando a família para proteger, né, com a mulher integrada em cima do burrinho, cumprindo sua missão, filho no colo. Ninguém mais importante que ninguém mais que ninguém, mas apenas cumprindo a sua missão diante de Deus, né? O anjo que falou com José podia ter falado com Maria, mas falou com ele porque essa missão era dele. Ele assume, né? Ele vai. Então, por isso eu sei que José era um homem feliz, porque ele cumpria com dignidade a sua missão, mesmo com todo o sofrimento, as dores. A nossa devoção a São José faz a gente contemplar suas dores e suas alegrias também, né? Quando a gente reza as novenas de São José, está ali presente suas dores e suas alegrias. Então eu penso que a espiritualidade é muito importante. E de fato você tem razão. Um homem espiritual que ouve a Deus, que para ouvir a Deus, mesmo se ele não consegue. Às vezes ele não consegue, às vezes ele está, né, incomodado, perturbado. Mas só dele parar para ouvir a Deus, só dele dizer, Deus, o que você falar para mim é muito importante para me tomar minhas decisões. Esse homem está garantido, com certeza está um bom caminho andado. Agora, dentro da igreja, Rodrigo, como é que a gente pode incentivar as pessoas a conhecerem mais São José, principalmente os esposos, né? Porque nós já temos aí iniciativas, como, por exemplo, o Terço dos Homens. Nós temos grupos de oração com os homens, retiros para homens nas missões da própria igreja. Como é que a gente pode incentivar, a partir dessa proclamação que o Papa Francisco faz para todos nós, do ano de São José, para que nós redescubramos esse papel de esposo naquele que foi o esposo da Virgem Maria, escolhido por Deus, acho que acima de tudo, para ser o esposo da Virgem Maria? Olha, padre, eu gosto tanto de falar sobre isso. Obrigado por essa pergunta, porque é muito importante a gente acreditar nisso. Acreditar que, como José foi escolhido para Maria, eu também fui escolhido para minha esposa. Você, marido, foi escolhido para sua esposa. Respeitando aqui, claro, a dignidade, não estou nos comparando a José e Maria, não. Mas acreditar nessa eleição, nessa escolha. Nós precisamos acreditar nisso. E a partir daí, sim, então precisa realmente crescer a devoção a São José para descobrirmos
como São José viveu essa excelência missionária de ser esposo de Maria, mãe do Filho de Deus. Olha, uma das coisas que eu vi acontecer, padre, após o Papa proclamar, né, e dedicar o ano a São José, e proclamar o ano dedicado, consagrado a São José, eu vi muitos homens começando a ler, começando a descobrir devoções, começando a fazer, né, os 3 meses com São José, novenas. Então, acredito que isso é uma grande graça. A igreja despertar no coração, através dos seus líderes, o próprio Papa, os bispos, o padre, despertar a importância de José. Não lembrar só de José 19 de março, não lembrar só de São José em alguns momentos, mas poder entender que São José pode estar presente na nossa caminhada cristã em todos os momentos, sobretudo na vida dos esposos, né? Então, é muito importante. Eu conheci uma paróquia em Rondonópolis, Mato Grosso, São José Esposo. E quando eu conheci a paróquia lá, eu fiquei tão envolvido, assim, tão maravilhado de ver o trabalho que eles faziam, de fazer as pessoas, né, os homens sobretudo, aprenderem sobre a vida de São José, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Então, um bom começo é conhecer a vida de São José, conhecer através, né, da história, das devoções, dos bons livros, e conhecer através da devoção, não só da leitura, da experiência com São José. Eu me lembro que quando eu fui me casar com a Adriana, né, eu estava 10 anos viúvo, eu estava muito inseguro, casar de novo, eu tinha muito medo, eu tinha muita dificuldade, porque tinha missão Louvor e Glória, eu sou fundador de uma comunidade, eu tinha medo de casar e minha esposa não se dá bem com a minha filha, que eu já tinha no outro casamento, eu tinha muita insegurança. E um padre disse assim, torna-se mais amigo de São José. E foi ali que começou a minha amizade, mais do que devoção, uma amizade com São José, uma aproximação, um olhar diferente. Então, eu tenho a imagem de São José dormindo, né, do lado da minha cama, então eu sempre olho, contemplo, sempre converso. Eu penso que é por aí, padre, a gente precisa se aproximar. Para amar mais alguém, conhecer mais alguém, tem que se aproximar, gostar dele, falar, conversar, ouvir coisas, né? Então, é isso que a gente deve fazer. A nossa devoção deve crescer a São José. Eu acredito ser um caminho de cura para muitos casamentos. Eu acabei de chegar de Campo Grande, né, capital do Mato Grosso do Sul, que infelizmente é também a capital do divórcio no Brasil. E eu estava falando para eles o quanto divórcio, isso estou dizendo registrado em cartório. Eu estava dizendo para eles o quanto que vai mudar esses números se os homens forem mais amigos de São José, entenderem suas missões e conseguirem, de fato, abrirem o coração para viver essa dimensão do casamento, além de emoções, sentimentos, realidades físicas, e poder acreditar, de fato, que aí há uma eleição, há uma graça, há uma glória divina no matrimônio, que nós devemos lutar por ele, né? Então, eu penso que São José, sua vida, sua espiritualidade, há de ser um grande remédio para os esposos. O Rodrigo acabou de falar para nós que ele tem lá do lado da cama dele um São José repousando. Nós também temos aqui, viu? O padre trouxe, viu, Rodrigo? São José repousando, inclusive, todos os dias nós colocamos várias intenções, rezamos por todos. E eu quero dizer a todos que estão nos acompanhando, principalmente os casais, que nós estamos em oração por todos os matrimônios, com certeza pedindo a intercessão de São José para que os homens aí assumam a sua missão, mas também as mulheres precisam assumir a sua missão, não é, Rodrigo? Olhando para a vivência, para tudo que São José viveu, com certeza Maria contribuiu também muito para que ele fosse o homem que foi, exemplo para todos nós hoje. Gostaria que você falasse para as mulheres que talvez estão em casa acompanhando e falando: eu sabia que o meu esposo ainda está longe de ser São José, eu sei que ele tem que comer muito sal ainda para ser um São José nessa vida. Dá um conselho para essas mulheres que também nós precisamos assumir a nossa missão. É verdade. Carinhosamente, eu quero dizer às mulheres, vocês são uma bênção, mas o José só é José por causa de Maria, gente. Maria é que promove, né, São José. E eu tenho certeza que o papel de Nossa Senhora na vida de São José é super importante. Essa questão da escuta, por exemplo. José é um homem que via Nossa Senhora rezar, escutar a Deus. Ele assistia isso o tempo todo. Né? Ele via a sua escuta, a sua docilidade. Então, eu sempre falo assim para a Adriana, minha esposa. Eu percebo o momento que ela reza, ela se levanta para ir à missa todos os dias e para rezar. Eu vejo que às vezes ela se segura em algum momento que ela não está bem, né? Que vai falar bobagem, então ela silencia. Eu percebo isso.
isso me inspira, né? Isso me faz querer ser melhor. Então, eu percebo os movimentos que a minha esposa faz para tentar, de fato, me ajudar a ser o marido segundo o coração de Deus, né? Essa palavra justo me toca muito, porque justo não é perfeito. O justo é o que se ajusta. E eu tenho muita coisa a me ajustar a Deus, a me configurar a Cristo, né? Então, Santo Tomás de Aquino dizia que inteligência é a adequação do intelecto às coisas. Santidade é a adequação da vida a Cristo. E minha esposa me ajuda muito nisso. As esposas podem ajudar os maridos, né? No diálogo, da maneira de falar, a adequar a vida deles a Cristo. Eu percebo que no diálogo, muitas vezes, não tem... eu vou falar uma coisa aqui, respeitando as instituições, tá? Tanto o hospital como o tribunal são instituições importantes para a nossa sociedade. Então, quando eu falo isso, eu não estou criticando nenhuma instituição, não. Mas a nossa casa não pode ser um tribunal, onde as pessoas se penalizam, se julgam, onde se colocam no banco dos réus, onde elas ficam o tempo todo se justificando, se penalizando, elas ficam o tempo todo, né, se culpando, se preparando suas defesas. Não, nossa casa tem que ser um hospital. O que Pedro fala na carta dele, no capítulo 4, a partir do versículo 7, né, sobre se colocar no lugar do outro, a caridade é ardente. Se coloca no lugar do outro, ele fala assim: e praticai, exercei a hospitalidade, não é tribunalidade, é hospitalidade, é hospital, onde as pessoas se acolhem, se curam, se cuidam. Então eu percebo que o marido e a mulher, eles têm que criar esse clima de hospital em casa, hospital que eu digo de acolhimento, de curar as feridas, de se ouvir, né? Então quando você chega no médico, o médico faz qual a primeira coisa que ele faz? É te ouvir, né? Um bom médico vai te ouvir, ele fala assim: o que você está sentindo? O que está acontecendo? Então ele vai te ouvir, né? Agora, a gente não pode chegar e simplesmente falar e colocar o outro no banco do réu, que o réu não fala, né? Ele não fala. Então, é muito complicado. Então, as esposas podem ajudar muito, muito sim. E por isso que eu falei do sinal. Você quer configurar a sua família a Cristo? É isso, ó. O homem puxando o burrinho, a mulher, né, em cima do burrinho, com o menino no colo, a família integrada juntos. Não o mais importante, quem manda mais, quem manda menos. Nada disso. Nada de feminismo, de machismo, nada disso. É cristianismo. É Jesus, né, no centro da família. Porque José está fazendo o quê? Salvando o menino. E Maria, pelo menino. Jesus é o centro da nossa casa. Quando Jesus é o centro da nossa família, os egos se abaixam. Né? Se Jesus é o centro da nossa casa, para que nós vamos discutir e brigar para quem tem razão, se Jesus é o centro da nossa casa? Então eu penso sim, claro, você está certíssimo, as mulheres podem colaborar muito para que os maridos sejam como São José. Podem muito. E, aliás, eu estou aqui em nome dos esposos, para dizer a vocês, queridas esposas, por favor, nos ajudem carinhosamente. Eu peço com humildade. Nos ajudem, rezem por nós, coloque a mão na nossa cabeça, peça a Deus por nós. Não fica com essas palavras pesadas, cobrando. Aí a gente chega em casa, já vem mostrar conta para pagar. Só toda hora isso. Não, tem que ser um pouco diferente. Tem que conduzir o marido mais a Deus, né? Então eu penso que as mulheres têm um grande papel para nos ajudar. Sabe, aquele dia que o São José ouve o anjo e o anjo fala para ele: vamos agora, levanta, pega a tua mulher, o menino, pega o jumento e vai para o Egito. Olha, não sei se vocês sabem, mas hoje, com estrada, atualmente, 400 quilômetros de onde eles estavam até o Egito. Não é qualquer viagem, não. Imagina que José tem que acordar Maria. Você, Thaís, é uma mulher, imagina o seu esposo acordando, um marido acordando a esposa e falando assim: mulher, nós vamos para o Egito agora, 400 quilômetros de noite, levar um menino. E a mulher fala: nós vamos de quê? De jumento. Nós vamos de jumento. A mulher tem que ser muito dócil para ela falar assim: claro, meu amor, nós vamos. Se hoje em dia, desculpa as mulheres aí, mas eu acho que você ia falar: dorme, Zé, você está perturbado, pelo amor de Deus. Que ir pro Egito essa hora? Que jumento o quê? Egito, salvamento. Que jumento, Zé? Se fosse de avião ainda, até que ia, mas jumento, 400 quilômetros, Zé, você está perturbado. Volta a deitar. Não. O que Maria faz? Ela vai. Olha que bonito, ela vai. Ela nem fica perguntando assim: tem certeza que era um anjo, Zé? Você tem certeza? Você tem certeza? Não foi, você não é você que está falando, sua cabeça, você não está meio perturbado. Não, ela vai. Ela pega o menino, prepara, vai no jumento, ele põe todas as iguarias ali, né, as provisões, e eles vão.
Eu acho tão bonito isso, porque isso mostra a condescendência, né? Que bonito isso. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome como um acordo, eu estarei entre eles. Então eles estão comungando aquela realidade. Hoje é fácil dizer que José acertou, mas e na hora, né? Ele acertou no momento, mas ele corria risco, né? Mas Maria foi com ele. Então as esposas precisam vir mais com a gente, não na loucura, não estou dizendo isso, mas naquilo que nós ouvimos de Deus. Isso mesmo. Com certeza, seguindo esse caminho, eu tenho certeza que os matrimônios aí vão acontecer conduzidos sempre pela graça de Deus e o nosso mundo vai ser melhor, com certeza. Rodrigo, eu agradeço demais a sua participação. Tenho certeza que ajudou muita gente que está em casa nos acompanhando, viu? Obrigado a você, Thaisa, obrigado, Padre Wellington, obrigado pela alegria de estarmos sempre juntos. Eu quero parabenizar vocês pelo trabalho que a TV Pai Eterno faz, que é tão importante, tão maravilhoso. Nesse tempo, eu quero dizer para vocês que eu com os meus filhos, minha esposa, assistimos às missas, assistimos às transmissões. É tão bonito, tão gostoso saber que a gente pode contar com a evangelização de vocês. Parabéns, Deus dê forças para vocês continuar esse trabalho. E que São José abençoe vocês. E eu Amém. Quero desejar nesse momento toda a bênção para os esposos, para as esposas de São José, de Nossa Senhora, do Menino Jesus. Eu, de todo o meu coração como missionário, invoco sobre todas as famílias a bênção de Deus. Amém. Muito obrigada Amém. também. Um abraço, Rodrigo. Fica com Deus.